Olá, senhores, eu sou o Joe e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para o recebimento de novos vídeos. Esse será um vídeo relato onde eu contarei um fato ocorrido comigo, ressaltando aí a importância de você ter controle sobre os seus instintos. Então, vamos à história. Estava eu andando de carro um dia com meu irmão, isso aqui aconteceu quando eu trabalhava com ele na loja, né? Já fazem mais ou menos uns 4 anos que ocorreu esse fato. E estávamos indo lá para Lusiânia, onde nós pegávamos alguns instrumentos, enfim, para fazer manutenção e etc. E no meio do caminho, nós paramos em um semáforo. Tudo bem. E aí, quando a gente começou a andar, né? Ou quando o semáforo abriu, melhor dizendo, o carro que estava na frente, o motorista simplesmente saiu do carro e ficou falando no celular. E aí meu irmão começou a buzinar, né? Começou a buzinar para ele andar. E aí o cara simplesmente fez questão, quando meu irmão começou a buzinar, ele saiu de lado do carro, ficou na parte de trás do carro dele, de frente para nós, e falando no celular na maior cara de pau. Aí o meu irmão pegou e deu a ré e começou a acelerar, né? E ele pegou e falou poucas e boas pro cara: pô, tá maluco, não sei o que, você não tem noção não, como é que você faz um negócio desse, papapá. Beleza, continuamos andando a viagem. Aí esse carro que estava na nossa frente, desse motorista que ficou falando no celular, ele começou a andar perto da gente, assim, bem colado, né? Eu peguei, olhei pro meu irmão e falei: esse cara tá começando a pirraçar com a gente. Aí beleza, a gente pegou e continuou andando. Quando pensa que não, esse carro de trás, ele vem pro nosso lado e tenta fechar a gente. Ele veio pro nosso lado, ultrapassou, e aí ele pegou e tentou fechar a gente. Meu irmão pegou e freou um pouco, né? E aí esse cara continuou perseguindo a gente. E aí depois, quando teve uma outra parada, que teve um outro semáforo, esse cara, ele saiu do carro dele e veio querer discutir com meu irmão, veio querer xingou um monte de nomes lá, né? E pegou e falou: ah, se tu é homem, tu sai desse carro, não sei o que. Então a gente deduziu que provavelmente ele estava armado, provavelmente ele tava a fim de caçar encrenca mesmo. Então eu peguei e falei: olha, não fala nada não, só fecha o vidro e vai embora. E aí nós pegamos e fomos embora, né? Aí ele não perseguiu mais a gente. Então eu peguei e falei com ele, falei: olha, da próxima vez tu tem mais calma, não fica fazendo esse tipo de coisa não, porque meu irmão, ele é o que aqui em Brasília nós chamamos de sangue quente, né? Sangue quente e tal, ele é muito aquele cara assim que tem pavio curto, sabe? Meu irmão, ele é desse jeito. É um dos meus irmãos que eu falei que ele é igualzinho o Nando Moura, não sei se vocês estão lembrados nesse vídeo, mas eu quando eu falo do meu irmão, eu digo que ele é igualzinho o Nando Moura, meu irmão, o mesmo temperamento assim. Aí eu peguei e falei pra ele, cara, quando acontecer esse tipo de coisa, tu simplesmente acelera o carro e sai, entendeu? Tipo, o cara ficou parado na nossa frente com o semáforo fechado, falando no celular. Simplesmente pega o carro, dá ré e sai, não, nem caça conversa, nem fala nada, não fica buzinando: ah, é porque esse cara é um folgado, não sei o que. Eu falei: mas é porque é aí que tá a armadilha. Esse cara, eles fazem isso, não é a troco de nada, ele quer justamente caçar confusão, e numa dessas o cara tá armado, numa dessas o cara pode fazer alguma coisa, porque é esse o objetivo. E eu me lembro muito de uma situação também que ocorreu, acredito eu que tenha sido no Rio de Janeiro, aonde um lutador de jiu-jitsu, ele estava em uma balada, e nisso teve um cara lá, acredito até que o cara, ele era policial militar mesmo, e o cara começou, né, a caçar conversa com o cara, começou a provocá-lo e tal, e começou a xingar, e nisso aí parece que ele derramou a bebida dele. Aí o cara pegou e foi pra cima dele, o lutador de jiu-jitsu, deu um mata-leão, humilhou o cara na frente de todo mundo. Quando o cara retornou, o policial lá começou a caçar a briga, ele simplesmente pegou uma arma, atirou na cabeça do cara e o cara acabou falecendo ali mesmo. Então assim, essas histórias, elas nos mostram o quê? Elas nos mostram as armadilhas nas quais muitas vezes nós estamos sujeitos quando nós damos ali um ouvido aos nossos instintos mais primitivos. Porque o que ocorre nesse tipo de situação?
Quando você analisa o contexto da sociedade hoje em dia, o que é que você tem hoje em dia? As pessoas elas são absolutamente covardes. Os homens de hoje em dia, eles não têm muita virilidade. Você já parado para pensar nisso daí? Por várias questões. Existe a questão da taxa de testosterona média masculina ter diminuído muito ao longo desses últimos 50 anos. Então, os homens de hoje em dia, eles não têm virilidade. Quando um cara ele comete esse tipo de atitude, geralmente ele é um sujeito de má índole, você tá entendendo? Quando o cara vem te provocar, vem querer caçar a briga, não caia nessa de querer bancar o valentão, não caia nessa de querer, sabe? Ah, eu vou dar uma lição nesse sujeito, simplesmente ignora, simplesmente saia da reta. Então, nesse tipo de situação, quando ocorrer, no trânsito principalmente, ocorre muito isso. Você tem muito cara que é folgado no trânsito. Não dá atenção, não discute, não querer brigar. Eu sei que às vezes é difícil, eu sei que às vezes você fica irritado. O trânsito mesmo é uma das coisas que mais irrita no dia a dia. Assim. Você tem muito motorista sem noção, muita gente que dirige achando que só tem ele na estrada, entendeu? Ou muitas vezes você tem caras que são folgados mesmo, caras que saem de casa a fim de arrumar briga com alguém. Ou nessa situação, por exemplo, que eu citei do cara que estava na balada, né, do cara que provocou e tal. Quando acontecer esse tipo de coisa, sai do ambiente, entendeu? Sai do ambiente, ou então chama a segurança. Para começo de conversa, eu nem recomendo você ir nesse tipo de ambiente, né? Mas beleza, se você for e acontecer uma coisa dessa, simplesmente vai lá na segurança e fala, ó, esse cara aqui tá perturbando e tal, arruma uma providência, eles vão ficar de observação nesse cara, esse cara provavelmente vai dar indícios, ele vai ser convidado a ser retirado da festa e acabou. Bota esse BO pra frente, entendeu? Não assume esse BO, não assume deixa para quem tem vocação para isso, ou para a polícia, ou para a própria segurança do local, enfim, deixa que eles resolvam, eles estão sendo pagos para isso. Não vá bancar você o valentão, não vá bancar você o cara ali. E teve uma outra história também que aconteceu, acredito eu que tenha sido até aqui em Brasília, que foi aqui em Brasília? Agora eu fiquei perdido. Que eu até compartilhei aqui na aba da comunidade, que foi de um dono de um bar que ele expulsou um outro sujeito que estava assediando ali duas mulheres no local. Esse sujeito simplesmente voltou, por quê? Porque ele se sentiu humilhado, se sentiu aviltado, né, por conta dessa expulsão que ele teve. Pois agora eu vou dar o troco. Chegou lá, simplesmente com uma arma, atirou, desferiu tiros ali no dono do bar, o dono do bar simplesmente morreu ali mesmo, entendeu? Então, assim, são 3 histórias aqui que eu contei, nas quais elas têm um fator em comum, que é o homem, né, dando ali vazão aos seus instintos, simplesmente não pensa com a cabeça, não pensa logicamente nos danos que isso pode ocorrer, e simplesmente ele quer exercer o instinto da dominância, que é quando um cara chega ali e desafia, né, desafia a sua masculinidade de alguma forma, e ele tenta, movido por esse tipo de instinto, se provar, esse cara não vou deixar barato não, e não sei o que. Só que esse tipo de coisa geralmente pode acabar em tragédia. No caso do meu e do meu irmão não acabou, mas poderia. Poderia ter acabado em uma tragédia. Meu irmão poderia ter saído do carro, eu iria sair também para ajudar ele. Sabe-se lá o que esse outro cara ia fazer. Então eu falei para ele, olha, quando acontecer esse tipo de coisa, simplesmente dá ré no carro, dirige e pronto, entendeu? Não dê vazão ao seu instinto. Por quê? Porque você cede, esse cara geralmente sai de casa para arrumar a briga. Então é muito importante nós que somos homens, termos essa percepção de você não cair, né, nas armadilhas de dar vazão aos seus instintos, né? Porque é uma coisa que pode te colocar em uma situação muito ruim. Da mesma forma também, a gente sempre toca em relacionamento aqui, e eu volto a dizer, controle também os seus instintos. Muitas vezes você tá ali, tem uma moça que é bonita, que é isso, mas aí você vai ver, ela é uma bomba relógio, é uma moça que muitas vezes tem um passado ruim, e você movido por aquele instinto, né, muitas vezes a moça chega e fala, porque eu nunca tive um homem que presta na minha vida, porque elas sempre falam isso, né? Porque eu nunca tive um homem que prestasse na minha vida e tal, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, casei com um cara assim, tive um relacionamento com um cara assado, e aí você fala, você fica comovido, né? Então isso evoca em você aquele instinto do homem protetor, aquele instinto de desafiador, né? Não, eu vou provar que eu sou mais homem do que todos esses, né? Você cai nesse tipo de coisa, nesse tipo de esparrela, e aí você acaba assumindo uma bomba relógio. Por quê? Porque você deu vazão, mais uma vez, a um instinto seu, sem pesar as consequências, né? Tal qual um rato
que com fome de pegar o queijo cai em uma armadilha de uma ratoeira, assim é o homem quando ele dá vazão aos seus instintos, entendeu? Ele cai muitas vezes em armadilhas que muitas vezes podem custar até a sua própria vida, entendeu? Então não façam esse tipo de coisa. Isso é um vídeo mais curto hoje, só mesmo para contar essa história e fazer com vocês essa reflexão. Deixa aqui os comentários o que vocês pensam, se vocês concordam, se vocês discordam, e até a próxima.